Com a gravação. Muito bem, conseguem me ouvir direitinho? Tá tudo certo a transmissão? Sim, professor. Maravilha. Bom, pessoal, então o que a gente vai fazer hoje é continuar com a discussão de EDOs de segunda ordem. Então, como isso é a última aula teórica antes da prova, ok? Lembro para vocês que a prova vai ser na terça-feira da semana que vem. Então, mais tarde, no final da aula, vou passar para vocês algumas informações a mais sobre a prova, ok? Então, caso eu esqueça, me lembrem, por favor. Pode ser que eu esqueça. Mas então, como essa aqui é a última aula teórica antes da prova, eu pensei que era bom fazer uma aula um pouquinho mais relaxada do que o usual. Hoje vamos resolver equações diferenciais de segunda ordem, então vamos tentar fazer tudo direitinho, ok? Passo a passo, para vocês não terem dúvidas. E na última parte da aula, eu vou falar um pouquinho sobre o diagrama de fase, ok? Como é um assunto bem rápido, aí não vamos demorar muito. Antes de começar, tem alguma dúvida sobre o que a gente viu nas aulas passadas? Alguma coisa que não ficou clara? Professor, eu Sim. tenho uma dúvida, assim, mas não é especificamente sobre nada que o senhor explicou. É que tem uma questão na lista, que é aquela da força de Lorentz, né? Que aquela dá? Perdão? A força de Lorentz. Tem o campo magnético e o campo elétrico. Sim. Quando você divide nas coordenadas, aparecem 3 equações diferenciais de segunda ordem, só que elas meio que estão acopladas, né, pelas velocidades. Sim. Como é que resolveria esse tipo de equação? Você monta o sistema, que nem a gente fez para equações de primeira ordem. Então, seria que nem com o sisteminha com os vetores, né? Nomear os vetores e tudo mais. Isso. Ok. Você coloca nos vetores a posição, então x ponto, y ponto, z ponto. Monta o sistema, um sistema 6x6. Felizmente vai ter vários zeros aí no meio, e aí você tenta continuar daquela forma. Entendi. Beleza? Valeu. Professor, Sim. ainda sobre essa questão que o Bruno estava comentando, é porque assim, eu fiz, e aí eu cheguei na equação vetorial, na equação diferencial vetorial, só que as matrizes, elas davam, por exemplo, a matriz E elevado à matriz, né, Uhum. dava uma coisa absurda, dava coisa de 5 linhas no Wolfram, por exemplo. Errei alguma coisa ou pode ser que seja isso mesmo? Olha, vou ser sincero, eu fiz essa conta 3 anos atrás, então não lembro. Pode ser que seja tal, pode ser que seja tal longo. Eu lembro que deveria ter uma simplificação numa certa altura, mas não lembro exatamente quando. Você tentou conversar com algum monitor? Não, ainda não. Tentei sozinho. Então, tenta conversar com algum deles e se eles não tiverem a resposta, me manda um e-mail que eu vou tentar refazer a conta e eu te falo. Tudo bem, obrigado. Beleza? Mais alguma questão, pessoal? Ok, maravilha. Então, vamos ver o exemplo clássico de resolução de equações de EDOs de segunda ordem. Então, 1.1 vai ser oscilador harmônico. Eu sei que provavelmente vocês estão começando a ficar um pouco cansados do oscilador harmônico, mas sugiro que vocês se descansem do oscilador harmônico, porque isso vai acompanhar vocês para tudo e sempre, essencialmente, ok? Tinha um físico teórico famoso, Sidney Coleman, que falava que a carreira do físico é estudar osciladores harmônicos em graus crescentes de dificuldade, que é verdade, posso confirmar, é assim mesmo, ok? Por que é tão interessante o oscilador harmônico? Bom, porque é o protótipo do tipo de equação diferencial mais complicada, de equação de movimento, diferencial mais complicada que vocês encontrem, ok? Então, uma vez que vocês conseguem resolver a equação do oscilador harmônico, é quase imediato conseguir resolver qualquer outra equação, ok? Então, vamos ver, qual é o sistema físico que a gente vai considerar? Bom, o sistema físico é parecido com esse aqui, ok? Então, temos o chão, uma parede, uma certa mola com um certo corpo de massa M aqui. Essa mola tem constante elástica K. E digamos que tem também atrito que depende de X ponto. Então, essa coordenada aqui vou chamar de X, ok? E além disso, vamos supor também que exista uma força externa no sistema, que é uma força constante. Então, eu vou chamar isso de F0, ok? Isso aqui claramente
atua na direção x. Então, como funciona a equação de movimento desse objeto? Bom, eu tenho mx dois pontos igual ao quê? Então, a primeira coisa que eu tenho que considerar é que tem a força elástica, certo? E a força elástica depende dessa forma aqui, é linear no esticamento dessa mola. Depois tem o atrito, ok? O atrito tem que se opor ao movimento, ok? E eu estou dizendo para vocês que se opõe ao movimento com uma quantidade que é proporcional à velocidade. Então, aqui eu tenho que pôr um menos, porque está se opondo ao movimento, uma certa constante que está parametrizando a força de atrito e x ponto, ok? Enfim, tenho que lembrar que existe essa força externa que eu estou colocando. Imagina uma mola, eu estou aqui empurrando a mola ou esticando a mola. Então, eu tenho que adicionar aqui também esse termo mais F0, ok? Então, colocando todos os termos que dependem da incógnita, que é x de t, do mesmo lado, o que eu vou obter é mx dois pontos mais c x ponto mais kx igual a F0. Essa aqui é a forma, é quase a forma final da nossa equação diferencial, ok? Então, vocês veem que o que está acontecendo no caso do oscilador harmônico com atrito é exatamente aquele que eu falei para vocês. Então, é uma equação diferencial na qual a gente está populando todos os termos, ok? Então, temos o termo de x dois pontos, claramente porque é uma equação de movimento, mas também temos um termo que depende de x ponto, um termo que depende de x, e, dado que a gente adicionou essa força externa constante, temos também um termo não homogêneo aqui. Ok? Então, vamos deixar essa equação diferencial agora no que é chamada de forma canônica. Forma canônica significa simplesmente deixar o coeficiente de x dois pontos igual a 1. Ok? Então, para fazer isso, eu tenho simplesmente que dividir os dois lados dessa equação pela massa m. Ok? Então, daqui indo para baixo, eu divido pela massa m, e o que eu vou obter é x ponto ponto mais C dividido por M. Então, o coeficiente de atrito dividido pela massa, que multiplica x ponto, mais K dividido por M, que multiplica x, igual F0 dividido por M. Ok? Então, a única coisa que eu vou fazer agora é definir novas constantes para não ter que escrever todas as vezes C dividido por M, K dividido por M e F0 dividido por M. Ok? Então, esse termo aqui, na frente da velocidade, eu vou chamar de gama. Esse termo aqui, eu vou chamar de ômega zero quadrado. Esse termo aqui, eu vou chamar de F0. Okay? Estou fazendo absolutamente nada. Estou só dando um nome a essas constantes para deixar minha vida um pouquinho mais simples e não ter que escrever um montão de termos. Tá bom? Então, ao final de todas essas manipulações, a gente acaba com essa equação diferencial. X dois pontos mais gama x ponto mais ômega zero quadrado x igual a F0. Essa aqui é a equação que a gente vai resolver. Ok? Então, essa equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, é uma equação não homogênea, que nem a gente falou. Então, a gente sabe, de toda a teoria que a gente desenvolveu nas aulas passadas, que a solução mais geral dessa equação aqui é dada pela soma de duas soluções. A primeira vai ser a solução da equação homogênea associada, que é a equação que eu obtenho colocando f igual a zero. E a segunda tem que ser uma qualquer solução particular, okay? Ou seja, uma qualquer solução que eu consiga achar dessa equação. Então, vamos escrever aqui. Então, a solução... Opa, fala. Não, só para saber, porque sempre falam que tem uma solução particular, só que geralmente a gente só encontra uma. Existe mais de uma solução particular que a gente poderia achar? Existem infinitas, em princípio, soluções particulares. E você, a coisa poderosa desse resultado, que a gente vai escrever x como x homogênea, mas particular, é que a gente achar uma. Isso é a coisa. Não é preciso se preocupar com todas as soluções particulares que você possa achar. É suficiente achar uma. Isso já permite de resolver completamente o problema. Mas legal. Você tem, por exemplo, pensa que para achar a solução particular a gente usou a técnica de variação dos parâmetros.
Existem várias técnicas que te permitem de achar, não apenas aquela, ok? Eu escolhi uma para deixar a nossa vida um pouquinho mais simples, mas existem várias técnicas que você pode achar. E, de acordo com a técnica, você vai achar uma solução particular diferente. Caramba, legal, legal. Tudo bem, obrigado. Imagina. Ok, então, a solução vai ser escrita dessa forma, então vai ser x de t igual xh de t, onde que essa é a solução da homogênea associada. Ok? Ou seja, só para lembrar para vocês, o caso no qual a gente coloca esse termo não homogêneo é φ igual a zero, e depois eu tenho que somar uma qualquer solução particular. Ou uma qualquer solução, se vocês quiserem. Isso aqui é uma solução, ok? Solução. Então, vamos começar com o problema de achar essa homogênea, ok? Essa é a solução da equação homogênea associada. Então, como achar a solução da homogênea associada? Então, na aula passada, a gente viu que a gente pode sempre procurar por soluções que são de tipo exponencial, ok? Então, eu procuro por uma solução xh que é da seguinte forma. E elevado a uma certa constante, deixa eu chamar isso de A, Azinho, que multiplica minha variável T. Ok? O que acontece quando eu faço essa hipótese? Bom, o que acontece é que agora eu volto para cá, coloco f igual a zero, eu vejo que para entender o que está acontecendo com minha equação homogênea associada, eu tenho que pegar a derivada, uma vez desse xh, que vai aparecer aqui, e depois a derivada segunda. Então, vamos calcular x ponto h e x dois pontos h. E vamos ver o que acontece. Então, como eu estou escolhendo de procurar para essa solução a solução da homogênea associada de forma exponencial, as derivadas são triviais, porque todas as vezes que eu aplico uma derivada, desce um fator azinho, certo? Então, isso aqui vai ser azinho e elevado a t, e x ponto ponto h vai ser azinho quadrado e a t. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente tem a expressão para xh, x ponto h e x dois pontos h, o que eu vou fazer é pegar essas expressões e colocar na minha equação homogênea. Ok? Então, a equação homogênea daqui é x ponto ponto, então deixa aqui já colocar h, mais gama x ponto h, mais ômega zero quadrado xh, igual a zero, certo? Igual a zero porque a gente está considerando a homogênea associada. E agora eu vou substituir esses valores. Então, aqui onde que estava x dois pontos, tem um a quadrado, que multiplica o exponencial. Aqui onde estava x ponto, tenho que pôr a. Então, isso aqui fica mais gama a elevado a t. Aqui onde tinha xh, tenho que pôr simplesmente exponencial. Então, aqui fica mais ômega zero quadrado e elevado a t. Tudo isso igual a zero. Ok? Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho três termos. Os três têm a mesma dependência temporal, ok? Esse exponencial é sempre diferente de zero. Então, isso significa que eu posso dividir tanto o lado esquerdo quanto o lado direito para e elevado a at. De forma que a dependência temporal dessa equação diferencial some completamente, ok? Então, dividindo, isso some, esse outro termo some, esse outro termo some. Aqui na direita não vai acontecer absolutamente nada, porque era zero, e se divido por uma exponencial, continua igual a zero. Mas o que é interessante aqui é que agora essa equação virou a seguinte, é igual a quadrado, mais gama a, mais ômega zero quadrado, igual a zero. Então, a vantagem de procurar uma solução da homogênea associada de forma exponencial é que a gente consegue reduzir essa equação diferencial aqui, a homogênea associada, a um polinômio, a uma equação algébrica.
Ok? Esse polinômio aqui é o que é chamado de polinômio característico. Então, agora o ponto é que a gente tem que achar quais são os valores de A que satisfazem esse polinômio. Uma vez que eu consigo achar esses valores de A, eu volto aqui e vejo quantas soluções tenho. Ok? Então, vamos ver. Vamos ver explicitamente como resolver esse polinômio. Então, isso aqui é uma equação de segunda ordem, então sabemos todos resolver. Então, daqui, quais são as soluções? Bom, eu vou chamar as soluções de A1, 2, ok? Porque em geral vou ter duas soluções. Esse é polinômio de segunda ordem, então admite duas soluções no campo complexo. Como é que eu vou calcular? Então, é menos o termo linear, então é menos gama, mais ou menos a raiz quadrada de quê? Termo linear quadrado, então gama quadrado, menos 4 vezes o termo que não depende de A, que é ômega zero quadrado, que multiplica o coeficiente do termo ao quadrado, que a gente escolheu ser igual a 1, certo? Então, o numerador acaba aqui, e tudo isso eu tenho que dividir por 2 vezes o coeficiente de A quadrado, ok? Então, essas aqui são as duas soluções, ok? E agora vamos estudar essas duas soluções, e vamos ver o que é que acontece. Então, daqui, dá imediatamente para ver, analisando essa raiz, que existem 3 casos distintos, ok? Então, o primeiro caso é quando gama é maior de 2 vezes ômega zero, ok? O argumento da raiz é positivo, então a raiz quadrada existe nos números reais, certo? Então, isso está dizendo que A1, 2 são 2 números reais, ok? Diferentes um do outro, porque esse número aqui, tudo isso é diferente de zero, então eu tenho um mais ou menos que está splitando, que está dividindo as duas soluções, ok? Agora, uma coisa que vocês podem ver facilmente é que, na verdade, aqui eu posso pôr que isso aqui são os números reais positivos. Por quê? Vamos ver. Então, a gente falou que esse aqui é um número real, certo? Eu tenho menos gama, menos... Desculpa, por que falei... Não, falei positivo. Não, quero dizer negativo. Só dou 2 números reais negativos. Esse é A1, 2. Desculpa. Negativos. Então, vamos ver. Menos gama, menos a raiz, com certeza é um número negativo, certo? Gama é um número positivo, no caso da física, então, isso é um número negativo, menos um número positivo, então, necessariamente, a solução que aqui tem o sinal menos é um número negativo. Então, para um dos dois, com certeza temos que é um número real negativo. O que acontece quando aqui eu coloco o sinal mais? Bom, esse número aqui é, com certeza, menor do que gama quadrado, certo? Porque eu tenho gama quadrado menos uma certa quantidade positiva. Então, esse número quadrado, o argumento da raiz, é com certeza menor do que gama quadrado. Isso implica, se vocês lembram que a raiz quadrada é monotônica, okay, certo? Ela não inverte a direção, ou a ordem de crescimento. Como o argumento é menor do que gama quadrado, isso implica que a raiz quadrada é menor do que gama. Então, isso significa que menos gama mais um número menor do que gama, ainda está ganhando esse menos gama. Ou seja, também a outra raiz é um número real negativo. Ok? Então, nesse caso aqui, gama maior do que 2 vezes ômega zero, temos duas soluções reais, distintas, ambas negativas. Ok? Vamos ver o segundo caso. O segundo caso é oposto. O segundo caso é quando gama for menor de 2 vezes ômega zero. Então, o que é que acontece nesse caso? Bom, nesse caso é simples também, ok? Porque, de novo, essa raiz é diferente de zero, certo? Só que dessa vez, como o argumento da raiz é negativo, isso significa que as soluções existem apenas no campo dos números complexos, não no campo dos números reais. Então, aqui eu tenho que A1, 2 são ambos números complexos, ok? Então, podemos também escrever um pouquinho melhor aqui, ok? Então, deixa eu definir um ômega quadrado
da forma seguinte. Eu vou dizer que 4 vezes ômega zero quadrado menos gama quadrado. Ou seja, é menos o argumento da raiz. Então, se eu uso essa definição aqui dentro, eu vou obter que A12, nesse segundo caso, é igual a menos gama, mais ou menos a raiz de menos ômega quadrado, tudo isso dividido por 2, certo? Então, agora o que é que acontece? Bom, acontece que a raiz desse sinal menos dá um fator i, a unidade imaginária. Depois sobra a raiz de ômega quadrado, mas como ômega agora é um número positivo, ok? Por causa dessa condição aqui, a raiz de ômega quadrado fica ômega, e o que sobra aqui é menos gama, mais ou menos i vezes ômega, tudo isso dividido por 2. Então, o que é que a gente descobre? Então, com certeza, como a gente tinha escrito aqui, essas duas soluções são números complexos, mas não são dois números complexos casuais, não são aleatórios. São dois números complexos que têm a mesma parte real e a parte imaginária é um menos da outra. Então, são dois números complexos conjugados um do outro. Ok? Esse aqui era o segundo caso. Tem um terceiro caso. O terceiro caso é quando o argumento da raiz se anula. Então, quando gama for igual a 2 vezes ômega zero. Então, neste caso aqui, é o caso um pouquinho mais complicado, como vamos ver daqui a pouco, porque o que é que isso está dizendo? Ao contrário desse caso 1 e 2, nos quais a gente tinha dois valores, duas soluções do polinômio característico distintas, aqui, como eu estou zerando a raiz, eu tenho duas soluções degeneradas. Ok? Então, neste caso aqui, eu tenho que A1, 2 são ambos iguais a menos gama dividido por 2. Justamente porque a raiz está zerada. Ok? Então, aqui são degenerados. Estou insistindo que são degenerados porque vocês lembram que nas prescrições que eu dei no final da aula passada, temos que tomar cuidado quando esses autovalores, desculpa, quando essas soluções, que são os autovalores da matriz associada, ok? São degenerados. Então, muito bem. Então, agora que a gente tem um noção de quais são os três casos, a gente volta para cá. E agora temos que achar temos que escrever explicitamente quais são as duas soluções, ok? Da homogênea associada. Teve uma dúvida até agora, gente? Uma coisa que não ficou clara? Ok, maravilha. Então, vamos agora no caso 1, ok? Então, eu vou continuar aqui no caso 1. Então, no caso 1, eu tenho duas soluções, ok? Ambas números reais negativos. Então, isso significa que eu posso escrever xh de t como uma certa combinação linear dessas duas soluções. Então, eu tenho e elevado a A1t, e elevado a A2t. Na frente, coloco dois números, duas constantes arbitrárias, e pego a combinação linear. Isso aqui é a solução da homogênea associada. Ok? Essas duas constantes arbitrárias, ASAL e BESAL, refletem o fato que a gente vai ter que impor duas condições iniciais. Lembra? Quando a gente tem que resolver uma EDO de segunda ordem, eu tenho que dar para vocês, para definir completamente o problema, a posição num certo momento e a velocidade naquele momento. Então, são duas condições. E isso está refletido aqui no fato que a gente tem duas constantes arbitrárias que devem ser fixadas uma vez que eu dou para vocês essas condições iniciais. Ok? Então, muito bem. Então, isso aqui é o primeiro. E a 1, 2 tem essa forma aqui. Ok? Não vou escrever, vocês pegam essa forma aqui, colocam lá e está feito. Vamos agora no segundo caso. No segundo caso, xh de t é igual ao quê? Bom, de novo eu tenho duas soluções distintas. Dessa vez nos complexos, mas são, de qualquer forma, duas soluções distintas. Então, nesse caso também, eu posso escrever e elevado a 1t mais b e elevado a 2t. Só que, como agora a gente escreveu a 1, 2 dessa forma, deixa abrir esses exponenciais, porque vocês vão ver uma coisa interessante.
Então, esse aqui fica A, azal, a constante, e elevado ao quê? Elevado a menos gama meios T, que multiplica E elevado a I ômega dividido por 2. I ômega T dividido por 2. Ok? Agora vai ficar claro porque eu estou fatorizando. No minutinho vai ficar claro. E depois tenho essa segunda. Então, a segunda é mais B. A parte real vai ser igual, certo? Então, é de novo menos gama T dividido por 2. A parte imaginária troca de sinal. Então, menos I vezes ômega T dividido por 2. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo. Essa parte real aqui, eu posso pôr em evidência, posso fatorizar, porque é a mesma nos dois termos. E o que vai acontecer aqui é que eu tenho E elevado a menos gama T dividido por 2. Tudo isso que multiplica A E elevado a I ômega T dividido por 2, mais B elevado a menos I ômega T dividido por 2. Ok? Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho um fator na frente, que é um exponencial negativo. Então, isso aqui está decrescendo conforme o tempo for aumentando. E aqui eu tenho um fator que depende de E elevado de algum exponencial complexo. Então, isso aqui é uma combinação de seno e cosseno. Ok? Qual combinação de seno e cosseno vai ser determinada pelas condições iniciais, ou seja, uma vez que eu consigo fixar esse A e esse B. Ok? Bom, agora vamos ver esse terceiro caso, porque esse terceiro caso é mais complicado. Professor, Opa, pode falar. eu não posso simplesmente tomar a parte real dessa última aí? Não. Você não toma a parte real, não, porque vai ser a sua escolha de condições iniciais que vai determinar A e B de forma que esse termo aqui seja real. Ok? Você não vai impor. A gente não lembra que a gente pegava a parte real procurando para a solução particular. Ok? A gente vai fazer isso no próximo exemplo. Aqui, eu não estou complexificando a equação, procurando soluções complexas e depois voltando para o real. Não, aqui eu estou dizendo, olha, essas são minhas soluções. E o polinômio característico está me dizendo que minhas soluções são complexas. A física, porém, tem que ser real. Então, o que vocês têm que fazer é deixar essas duas soluções complexas e, uma vez que vocês forem impor as condições iniciais, verificar que a solução homogênea que você está obtendo é uma solução real. Isso aqui é um check, isso aqui é uma forma muito poderosa de conferir se você está fazendo bobagem ou não nas contas. Não sei se esclareci o ponto e a dúvida. Se não sair se eu colocar as condições iniciais e continuar com a parte imaginária, que deu errado. Aí tem um problema. Aí tem um problema na conta. Não pode ficar com a parte imaginária diferente de zero. Ok? Muito bem. Ok. A gente pode ver mais tarde pode ver um exemplo explícito disso, só para vocês se convencerem que não estou dizendo bobagem para vocês, ok? Antes de fazer isso, porém, deixa calcular esse terceiro. Então, esse terceiro, agora vem o problema, porque agora eu não tenho as duas soluções independentes, certo? Então, vocês lembram que a prescrição nesse caso é a seguinte, XH de T vai ter que ser a única solução que eu tenho exponencial, então, E elevado a menos gama T dividido por 2, e aqui eu tenho que multiplicar por uma constante, então, termo arbitrário A, e o segundo termo tem que ser proporcional a uma potência, que é T. Ok? Então, pronto. Essas aqui são as 3 possíveis soluções da homogênea associada. O caso no qual as duas soluções são reais, o caso no qual as duas soluções são uma complexa conjugada da outra, e terceiro, o caso no qual as duas soluções são degeneradas, eu tenho que pôr aqui esse termo T. Então, uma constante mais o termo T. Aliás, tomem cuidado com uma coisa e reparem uma coisa, porque a gente começou com um oscilador harmônico e a gente espera que vai sempre ter oscilação, mas observem que nesse caso aqui e nesse caso aqui não tem oscilação, não. Não tem nenhum termo de tipo cosseno e seno
na solução. Se aqui são exponenciais negativos, então isso aqui tende a decrescer com o tempo. E se aqui também é um exponencial negativo e tende a decrescer com o tempo, a única solução no qual a gente obtém oscilações é essa segunda aqui. Engraçado, né? Porque a gente esperaria que o oscilador harmônico desse sempre oscilações, mas não é verdade. Dos 3 casos possíveis, apenas nesse segundo caso a gente obtém oscilações. Ok? Professor, Opa, sim. eu não entendi ainda por que veio o BT? Por que tem o termo B vezes o T? Porque Não entendi como chegou aí. Porque lembra que na aula passada eu falei para vocês que quando eu não tenho o número necessário, o número suficiente de soluções, porque as soluções do polinômio característico são degeneradas, eu tenho que pegar a única solução que eu tenho e multiplicar por um polinômio. Como aqui essas soluções são degeneradas de ordem 2, porque a equação diferencial inicial é de segunda ordem, aqui eu tenho que parar na potência, num polinômio que é de ordem 2 menos 1. Então, o polinômio de ordem 1, que é t, uma constante, se você quiser, t elevado a 0, mais t elevado a 1. Isso aqui, se você está se perguntando de onde é que vem esse resultado, quando a gente vai resolver a equação diferencial, promovendo ela a um sistema de EDOs de primeira ordem, esse é o caso no qual a gente tem a forma de Jordan. E no caso da forma de Jordan, vocês resolveram um exponencial de matriz na primeira lista, e aí, se vocês olham a forma da exponencial de matriz, tem termos que dependem linearmente de t. É daí que esse t vem. Ok? Ok. Beleza? Maravilha. Então... Professor, Sim, pode falar. eu tô meio perdida, eu não sei se é porque eu perdi o final da aula passada, mas esse A12, ele, que você viu os 3 casos, ele é o mesmo na equação homogênea que tem A vezes E elevado a A1 e na outra tá o B vezes E elevado a A2. Ele é o mesmo para A1 e para A2 nessa equação homogênea? Esses aqui, Asal e Bisal, ou esses daqui? Não, esses daí. Esses daqui? Então, esses aqui são as soluções do polinômio característico. Na linguagem dos sistemas de EDOs de primeira ordem, são os autovalores da matriz que está aparecendo. Ok? Então, quando a gente fala, olha, pega a solução homogênea e procura ela nessa forma aqui, o que eu estou dizendo é, coloca aqui todos aqueles A que são soluções do polinômio característico. Então, por isso que aqui eu estou fazendo aqui. Eu tenho 2 diferentes, então eu tenho 2 exponenciais diferentes, somo os 2 com 2 constantes arbitrárias na frente. E assim para frente. Acho que eu entendi. Mas então essas 2 exponenciais são diferentes? São diferentes porque A1 e A2 são 2 números diferentes, que tem essa expressão aqui. Achei meio... Ah, não, entendi. Lembra que, Obrigada. mnemonicamente, se você quiser, uma equação diferencial de segunda ordem homogênea tem 2 soluções independentes, que são essas 2 exponenciais, quando os 2 exponenciais são diferentes. O caso crítico é esse daqui, o caso no qual a solução é degenerada. Porque aí eu não posso ter 2 exponenciais independentes quero dizer com 2 expoentes diferentes, e aí o truque que eu tenho é colocar esse t para deixar as soluções independentes. Ok? Obrigada, professor. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Maravilha. Opa, sim, fala. Não, Não. eu só acho um pouco estranho, às vezes, porque a gente supõe x de t igual e elevado a t. E aí depois a gente arranca 2 termos independentes. Isso é porque a gente necessariamente toda vez tem que fazer combinação linear de todas as soluções que a gente acha? Sim, Ah. sim. Porque isso vem do fato que tudo isso a gente está herdando de sistema de EDOs de primeira ordem. No sistema de EDOs de primeira ordem, a gente sabe que as soluções são exponenciais. Só que como agora a gente tem um sistema, a gente pode ter mais de uma exponencial relevante para o problema. É o que a gente está vendo aqui.
A gente tem dois exponenciais relevantes. Sim. São correspondentes aos dois autovalores daquela matriz que a gente resolveria no caso do sistema. Certo. Interessante. Professor, Opa! se o polinômio característico ele for de ordem, por exemplo, 3, e eu tiver uma solução degenerada e uma outra não, como é que fica essa forma aí no caso 3? Se fosse uma equação de terceira ordem, aqui você deveria chegar até t quadrado. No polinômio que é o degenerado? Não, Sim. desculpa, na raiz Então, que tem degenerada. 3 soluções degeneradas, não? Então, ele tem uma solução normal e uma degenerada. Então seria A elevado à solução normal mais aquela degenerada B mais CT. Tá. Dessa forma. Esse raciocínio se aplica só àquela parte que é degenerada. Então, não é o polinômio que a gente coloca ali, ele não é em relação à ordem do polinômio característico, ele é em relação ao número de soluções degeneradas. Em relação ao número de soluções degeneradas. Isso mesmo. Certo. Certo? Maravilha. Ok, então agora que a gente resolveu o problema de achar a solução homogênea, vamos com a solução particular, ok? E uma vez achada a solução particular, vamos impor condições iniciais. Agora ainda não falei para vocês que condições iniciais, aí depois a gente escolhe. Então, agora vamos achar a solução particular. Então, só para lembrar, vamos reescrever a equação diferencial. Então, vai ser x ponto ponto mais gama x ponto mais ômega zero quadrado x igual Fzinho. Ok? Agora, como estou procurando para a solução particular, não posso esquecer desse Fzinho. Ok? Solução particular é uma solução qualquer da equação diferencial completa, não da homogênea associada. Esse Fzinho aqui, a gente falou que é constante. Então, vocês lembram que quando a gente estava discutindo de EDOs de primeira ordem, a gente viu que todas aquelas integrais que a gente tinha montado para resolver, para achar essa solução particular, usando o método de variação dos parâmetros, ao final, estava dizendo que quando essa solução aqui é constante, eu posso procurar por uma solução particular constante. Ok? Vamos ver se aquela técnica funciona aqui. Vou já antecipar, vai funcionar. Então, vou procurar. Então, procuro XP igual constante. Então, como é constante, nem vou escrever que depende do tempo, porque ao final não vai depender do tempo. Isso significa que x.p, que eu estou procurando, igual a zero, porque é constante, e claramente também x.p vai ser igual a zero. Então, olha, se eu pego agora essa equação diferencial aqui, primeiro termo igual a zero, segundo termo igual a zero, terceiro termo fica x0 quadrado xp igual a f. Então, o que eu posso concluir é que xp igual a constante é solução particular dessa equação diferencial, desde que xp seja igual a fzinho dividido por ômega zero quadrado. Pronto, acabamos. Essa é uma solução particular. Solução particular mais simples que vocês podem achar, quando esse termo não homogêneo é constante. Claramente, de novo, se o termo não homogêneo não for constante, não posso fazer essa escolha. Ok? Então, já vamos ver um exemplo desse caso aqui. Mas, como nesse caso particular é constante, a força externa que eu estou aplicando é constante, também essa solução particular pode ser procurada como sendo uma constante. Ok? E como eu consigo achar essa solução, não tem nada de contradição aqui, isso aqui é uma solução particular dessa equação, uma solução qualquer. Ok? Então, prontinho. Então, daqui, agora eu sei que a solução x de t da minha equação diferencial vai ser xh de t, onde xh de t é uma dessas três, dependendo do parâmetro gama e do parâmetro ômega zero que eu tenho, ok? Nessa altura eu não posso dizer isso, mais fzinho dividido por ômega zero quadrado. Essa aqui é
a solução da minha equação diferencial de segunda ordem. Ok? Então, agora, para fixar as condições iniciais, vamos supor alguma coisa a mais. Ok? Então, eu vou supor que a gente está nessa condição aqui, nessa situação, na situação 2, simplesmente para mostrar para vocês como daqui eu vou necessariamente extrair um número real, ok? Apesar que eu não vou tirar a parte real. E, além disso, eu vou impor as seguintes condições iniciais. Eu vou escrever aqui em cima. Tá, deixa eu primeiro fazer um pouco de ordem aqui. Então, eu vou dizer que agora eu vou considerar um caso particular. Okay, então, essa equação homogênea, desculpa, essa solução homogênea, mais essa daqui. Então, x vai ser igual a e elevado menos gama t dividido por 2, asal e elevado a i ômega t dividido por 2, mais besal e menos i ômega t dividido por 2, mais fzinho dividido por ômega 0. Ou seja, escolhi essa solução homogênea e adicionei minha solução particular constante, que a gente já achou. Ok? Então, essa aqui é minha solução agora. Eu estou supondo que a raiz quadrada que aparece na solução do polinômio característico seja tal que as soluções são os dois números complexos, um complexo conjugado do outro. Tá bom? E agora vamos dizer que as condições iniciais são as seguintes. Então, eu falo que x no instante 0 é igual a L-exal, ou seja, a mola está esticada de um certo comprimento L-exal, e digamos que o corpo começa a parar. Ok? Então, vamos tentar impor essas duas condições iniciais e vamos ver o que é que acontece. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular x ponto daqui. Ok? Então, x ponto é igual ao quê? Bom, primeiro, não tenho que me preocupar do termo da solução particular, porque ele é constante. Todas as vezes que eu pego essa derivada, esse termo aqui vai para zero. Então, um problema a menos. Agora tenho esse produto, porém. Então, vamos fazer a derivada do produto. Então, a derivada do produto é derivada desse primeiro termo que multiplica o segundo, mais o primeiro termo que multiplica a derivada do segundo. Ok? Então, derivada desse primeiro termo é menos gama dividido por 2, que multiplica o exponencial. E aqui, esse segundo fator fica exatamente o mesmo. Então, i ômega t dividido por 2, mais besal e menos i ômega t dividido por 2. Ok? E depois tenho que pegar mais o primeiro fator, sem fazer nada nele, e multiplicar pela derivada desse segundo fator. Então, a derivada do segundo fator é igual ao quê? Bom, todas as vezes que eu derivo, daqui vai descer i ômega dividido por 2, e daqui vai descer menos i ômega dividido por 2. Então, eu já posso pôr em evidência um i ômega dividido por 2, que é o que vai sair, que é o que vai descer nas duas derivadas. E aqui eu vou ficar com a elevado a i ômega t dividido por 2, menos, porque aqui está descendo um menos, b, que multiplica e menos i ômega t dividido por 2. Esse negócio aqui é minha derivada. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente tem isso, temos a solução e a derivada da solução, eu vou impor as duas condições iniciais. E vamos ver o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é x no instante t igual a 0. Felizmente, isso aqui vai ser simples. Porque aqui são todos, a dependência temporal está apenas nos exponenciais. Então, x no instante t igual a 0 é igual ao quê? Então, vamos ver. Esse primeiro exponencial dá 1, porque é e elevado a 0. Esse exponencial também dá 1, esse exponencial também dá 1. Então, aqui fica com a mais b
mais a solução particular, que é Fzinho dividido por ômega zero ao quadrado. E tudo isso tem que ser igual a Lzão. Por que igual a Lzão? Porque isso aqui é a minha condição inicial. Ok? Então, pronto. Primeira equação que a gente vai ter que resolver é essa daqui. Depois eu tenho também uma condição sobre a velocidade, no instante t igual a zero. Então, agora eu tenho que pegar essa expressão aqui e colocar t igual a zero. Então, x ponto no instante t igual a zero vai ser igual ao quê? Então, vamos lá. Todos os exponenciais, de novo, são iguais a 1, certo? Então, isso significa que daqui eu tenho menos gama meios, que multiplica a mais b. E aqui eu tenho mais i ômega dividido por 2. E aqui dentro eu tenho a menos b. E tudo isso tem que ser igual a zero. Então, essas aqui são agora duas equações com duas incógnitas, porque as duas incógnitas são esse azal e esse bezal. Então, vamos ver se a gente consegue resolver. Então, da primeira, eu obtenho imediatamente que a mais b é igual a Lzal menos Fzinho dividido por ômega zero ao quadrado. Então, isso aqui já é o primeiro pedaço de informação. Então, usei apenas a primeira equação. Vamos ver agora aqui. Da segunda, esse primeiro termo é a mais b. Então, eu conheço. Não conheço a menos b. Então, posso calcular a menos b daqui. Então, a menos b vai ser igual ao quê? Então, vamos ver. Vamos pôr todos os fatores direitinho. Então, esse termo aqui, o primeiro termo, eu transporto à direita. Então, fica gama dividido por 2. Aí eu teria a mais b, mas a mais b é igual a essa expressão aqui. Então, aqui eu tenho L menos Fzinho dividido por ômega zero ao quadrado. Mas ainda não acabei, porque tem esse prefator aqui, certo? Esse i ômega dividido por 2. Então, esse i ômega dividido por 2 também coloco do outro lado e fica 2 dividido por i ômega. O fator 2 some. Esse aqui é outro pedaço de informação. Ok? Então, Professor, sim, pode falar. se eu fosse fazer, eu igualaria, tipo, só precisaria da parte inferior, porque a gente tem um número complexo aqui, não é? A e B são reais. Esse é o número... Não, Que aí eu faria... A e B não são necessariamente reais. Não? Não. A e B são números complexos. Tá. Por isso que a gente pode, então, é justamente por isso que a gente pode achar soluções que são reais. Senão não funcionaria. Tá. Porque eu achando que A é igual a B e depois A mais B também é igual a zero, então tá tudo dando zero. Não é tão simples. A e B pode ser números complexos se for necessário. Tranquilo, então. Obrigado. Imagina. Ok, então daqui, vamos ver o que vai sair. Então, se eu somo as duas, eu consigo eliminar esse bezal, certo? Então, se eu pego a soma, eu obtenho que 2 vezes A, vamos ver, isso aqui é a soma, é igual ao quê? É igual a este mais este. Então, tem um fator L menos Fzinho dividido ômega zero ao quadrado comum. E o que vai sobrar? Tem um fator 1 daqui e tem este fator aqui, que é desse daqui. Então, que é menos I gama dividido por ômega. Ok? Então, isso aqui é A. Então, A vai ser 1/2 disso. Se eu agora pego a diferença, eu consigo calcular B, porque se eu faço essa primeira menos a segunda, A menos A dá 0, B menos B dá 2 vezes B. Então, isso aqui é a solução. Então, vai ter um fator 1/2 aqui. Esse aqui, de novo, vai aparecer como fator L menos Fzinho dividido por ômega zero ao quadrado. E aqui agora eu tenho 1 menos esse objeto. Então, como 1 menos esse objeto vai ser mais I vezes gama dividido por ômega. Ok? Esse aqui agora é a solução.
Isso aqui são os A e os B que permitem que essa X aqui satisfaça as duas condições iniciais que a gente impôs. Ok? Então, vamos ver o que acontece com esse termo aqui. E vamos ver que, de fato, é real. Está tudo certinho aqui? Fiz alguma bobeira na conta? Não, é uma pergunta, pessoal. Parece que está tudo certo, sim, professor. Porque é complicado fazer contas na lousa. Ok, então... Ali é menos e gama? Onde, desculpa, aqui? É. Sim, porque o i estava no denominador. Então, eu posso Sim, entendi. o denominador trocando de sinal. Obrigado. Ótimo, muito bem. Então, agora vamos ver. Então, eu vou focar simplesmente nesse termo aqui, ok? Isso aqui já é real, isso aqui já é real, então não é um problema. Eu quero mostrar que esse termo aqui sai real. Então, eu tenho A, esse objeto aqui, então é 1/2, então, se você quiser, estou calculando só esse terminho aqui. 1/2, L menos F dividido por ômega 0, que multiplica 1 menos I vezes gama dividido ômega, que multiplica E elevado a I, ômega T dividido por 2. Então, isso é o primeiro termo. E agora tenho que somar o segundo termo. Mais 1/2 Lzal menos Fzinho dividido por ômega 0 quadrado. Isso aqui é o complexo conjugado, com o sinal mais. Então, 1 mais I vezes gama dividido por ômega, E elevado menos I ômega T dividido por 2. Ok? E agora você está vendo o que está acontecendo. Eu tenho dois números complexos aqui, mas isso aqui é a soma de um número complexo e do complexo conjugado dele. Então, quando você pega a soma de um número complexo e o complexo conjugado dele, como a única diferença entre esses dois números complexos é o sinal da parte imaginária, na soma, essa parte imaginária tem que sumir. Ok? Tudo ficou claro? Sim, professor. Então, agora, me permita de não abrir essa conta aqui, porque tenho certeza que erraria alguma coisa aqui na lousa, mas aqui o ponto é que eu tenho um primeiro número complexo, que é da forma alfa mais I vezes beta, mais o complexo conjugado dele, porque vocês veem que a diferença entre a primeira linha e a segunda é só no sinal desses fatores I. Então, essa aqui, essa segunda linha, é a complexa conjugada, é o número complexo conjugado da primeira linha. Então, aqui é alfa menos I beta, que é igual a 2 vezes alfa. Então, vocês veem que eu não estou pegando a parte real. A solução de A e B, que garante que essas duas condições iniciais sejam satisfeitas, automaticamente está fazendo isso para mim. Ok? Esse aqui é um cheque muito poderoso, porque muitas vezes a gente pode errar um sinal aqui, alguma coisa. Então, se vocês chegam nessa altura e vocês não acham que os dois números que vocês têm que somar são um o complexo conjugado do outro, tem que tomar cuidado, porque significa que tem algum erro nas contas. Ok? Agora, se isso for acontecer no caso da prova, que é possível, o que é que eu sugiro fazer? Se vocês estão num bom ponto, então vocês podem tentar ir recuperar onde que está o erro. Se o tempo que está sobrando não é muito, e vocês reparam que tem esse problema, escrevam. Esse resultado tem que estar errado porque não está dando uma solução real. Aí eu pelo menos sei que vocês têm ciência, têm noção que tem alguma bobagem na conta, ok? Fazer bobagem na conta é simples, a gente, especialmente sob pressão da prova, ok? Mas é importante que vocês me escrevam, se vocês reparam de ter feito um erro, porque aí eu vou considerar que vocês repararam que tem alguma coisa de errado, ok? Não deixem de escrever isso, porque é importante. Beleza? Ok, maravilha. Então, agora, tem alguma dúvida? Ok. Então, agora, o que eu quero fazer rapidamente é voltar para a equação diferencial e, em vez de ligar um termo não homogêneo constante, eu vou ligar um termo não homogêneo de tipo seno. Ok? E vamos ver o que vai acontecer.
Então, vamos supor agora que a gente está considerando, por exemplo, sempre o nosso oscilador harmônico, um certo circuito, e, por exemplo, nas notas que estão disponibilizadas no Google Drive, tem um exemplo com um circuito e um potencial de tipo cosseno. Agora, aqui na aula, vamos fazer um pouco diferente. Okay? Então, vamos supor agora que a equação diferencial, então isso aqui é 1.2, que minha equação diferencial seja a seguinte: x ponto ponto mais gama x ponto mais ômega zero quadrado x igual f0 seno de, deixa eu chamar ômega maiúsculo, t. Ok? Eu quero resolver essa equação diferencial, dadas algumas condições iniciais. Então, de novo, a solução mais geral vai ser a soma entre a solução da homogênea associada, quando f igual a zero, e uma qualquer solução particular. Agora, a solução da homogênea associada é exatamente aquela que a gente viu no caso antecedente. Okay? Então, eu não vou repetir aquela. Então, XH é a mesma que a gente já viu. Por que a mesma? Porque vocês estão vendo que quando f é igual a zero, isso aqui é exatamente a equação diferencial que a gente já resolveu. Então, agora o problema é como é que a gente pode achar a solução particular. Então, a primeira coisa que vocês têm que reparar é que, nesse caso, o termo não homogêneo não é constante. Então, não adianta de nada eu procurar uma solução particular constante, porque se eu for procurar uma constante, o que acontece? Acontece que esse primeiro termo é zero, porque é uma derivada. Esse segundo termo também é zero, que é uma derivada. Aqui eu deveria ter uma constante igual a um seno que está oscilando, que é absurdo, porque está dizendo que esse aqui, um termo constante, não pode ser igual a esse seno que está oscilando. Professor, Opa, tem uma pergunta. sim. Quando a gente tem essa solução de f de seno, como sendo uma solução periódica, Uhum. dá para fazer sem ser periódica? Essa função que está do lado da equação? Aqui, Não, a do lado. essa é sua periódica? Você está colocando uma solução, uma função periódica, né? Aqui. Na frente aqui. Isso, o termo constante é periódico. Aí dá para encontrar, se a solução não é periódica, uma solução para essa, entendeu? Se aqui não for periódica, você tem que resolver aquelas integrais que a gente viu. Aí é complicado. Então, na prática, quando você vai ter... Bom, na prática de laboratório, não quero dizer. Na prática do curso teórico, que quer ver se vocês aprenderam a resolver equações diferenciais, posso te garantir que esse termo aqui vai sempre ou ser constante ou periódico. Não vai ter nada de particularmente esquisito. Ok? Entendi. Beleza. Exato. Ok, muito bem. Então, como esse termo agora é periódico e não é constante, a gente não pode procurar por uma solução constante e a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Então, vocês lembram aquela técnica que a gente viu no caso das equações de primeira ordem? Quando eu tenho um termo aqui de tipo cosseno e seno, eu escrevo esse termo aqui como um exponencial complexo com ou a parte real ou a parte imaginária na frente. Nesse caso, é a parte imaginária. Okay? Então, a técnica, o truque, se você quiser, é vou no campo dos números complexos, então estou complexificando minha equação diferencial. Então, essa equação diferencial vira x chapéu ponto ponto, onde que coisa é esse x chapéu é a versão complexificada da minha solução, mais gama x chapéu ponto, mais ômega zero quadrado x chapéu. Tudo isso é igual a f0 e elevado a i ômega t, ou seja, estou complexificando de forma que eu possa considerar apenas esse exponencial aqui. Depois, lá no final, quando eu encontro a solução, vou pegar a parte imaginária. Ok? E agora que eu estou aqui, eu vou procurar
soluções particulares complexas. Então, deixa por aqui um P, para lembrar que isso aqui é solução particular. Professor, Chapéu, sim. eu não entendi. Desculpa, por que está uma parte imaginária? Porque isso aqui é o seno. A fórmula de Euler é E elevado a I alfa igual cosseno de alfa mais I vezes seno de alfa. Então, o seno é a parte imaginária do exponencial complexo. Beleza? Mas, Professor, Opa. Perdão. pode falar, Gabriel. Tudo bem, obrigado. Eu fico me questionando às vezes por que que nesse caso a gente pode tomar a parte imaginária como algo que a gente vai medir na realidade. É meio que um artifício puramente matemático isso aí, né? É meio... Essa técnica aqui é um artifício completamente matemático. Não tem nada a ver com a física. É que se eu vou nos números complexos, consigo achar a solução particular facilmente, sem ter que fazer integrais. Então, a gente usa como dizer, a gente complexifica para simplificar, ok? Justo. Beleza? Mas não tem nada de físico. Não estou dizendo que esse procedimento aqui tenha alguma coisa de físico, tenha alguma intuição física. Não, nada disso. É puramente matemático. Legal. Ok? Ô, professor, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido do Gabriel também, que assim, a gente tem uma EDO dessa forma, a gente complexifica ela. O que é que garante quando a gente encontra a solução da EDO complexificada, ao tomar a parte real ou imaginária, a gente consegue encontrar a solução da EDO sem ser complexificada? Tipo, isso é uma propriedade matemática que a gente usa implicitamente, mas é demonstrável? Seria esse o caso? É demonstrável, porque ao final, tomar essa parte imaginária, a parte real, é uma operação linear. Se você quiser, você pode traduzir tudo isso numa EDO, um sistema de EDOs de primeira ordem, no qual vale todas as regras que a gente viu. Então, lá, você pode calcular, pode usar a variação de parâmetros, e se você faz aquele integral, você acha que tem que integrar essa solução, essa função aqui, multiplicada por alguma exponencial. E como a gente viu nas aulas das equações diferenciais de primeira ordem, isso aqui é completamente equivalente a tomar ou a parte real ou a parte imaginária daquele integral, escrita apenas em termos de funções complexas. Isso funciona simplesmente porque tomar a parte real e a parte imaginária é uma operação que é linear, para qual todas as constantes saem. E a integral também pode sair, porque você não está integrando sobre nada que possa ser afetado pela parte real ou pela parte imaginária. É como se essa EDO complexificada, a gente conseguisse escrever ela numa parte real e numa parte imaginária. E na hora de tomar só a parte real, só a parte imaginária, como o operador é linear, a gente consegue pegar só a solução sem ser complexificada e a solução imaginária. É isso. É isso mesmo. Justo. Obrigado, professor. Exato. Maravilha. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente agora complexificou a nossa equação diferencial. E agora, eu falo para vocês, procurem uma solução particular complexa que é igual a uma certa constante, que eu vou chamar de xi, vezes o mesmo exponencial complexo que está aqui, i ômega t. Se eu faço isso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que x, p, chapéu, ponto, é igual a i vezes ômega xi, elevado a i ômega t, e x particular chapéu ponto é igual a isso ao quadrado, então é menos ômega quadrado, xi e elevado a i ômega t. E agora que eu tenho a função complexa particular, a derivada dela, a segunda derivada dela, coloco aqui dentro e vejo o que acontece. Então aqui eu tenho menos ômega quadrado, xi elevado a i ômega t, que é o primeiro termo. Depois tenho mais gama i ômega grande, i ômega, xi elevado a i ômega t, que é o termo que depende da primeira derivada. Depois tenho mais ômega zero quadrado, xi elevado a i ômega t, e tudo isso tem que ser igual ao termo não homogêneo. Então, é F0 elevado a i ômega t. Então, de novo, o que está acontecendo aqui?
está acontecendo que cada um dos termos individuais tem exatamente a mesma dependência temporal dos outros. Como o exponencial, de novo, é diferente de zero, eu posso cortar ele sem perder nenhuma informação. Então, daqui, qual é a única incógnita que eu tenho? A única incógnita que eu tenho é esse xi. Agora, tudo o resto é conhecido. Então, daqui eu posso dizer que xi, que multiplica menos ômega quadrado, que é esse primeiro termo, mais I vezes gama ômega, que é esse segundo termo aqui, mais ômega zero quadrado, que é esse terceiro termo, tem que ser igual a F0. Essa aqui agora é uma equação algébrica, que pode ser resolvida imediatamente. Então, daqui é só dividir F0 por esse termo aqui. Ok? Então, vamos escrever aqui. Então, uma vez que eu procuro para essa solução aqui, eu descubro que, na verdade, a solução dessa equação complexificada é igual a F0 e elevado a I ômega t, que são esses dois, dividido por esse denominador. Esse denominador é ômega zero quadrado menos ômega grande quadrado mais I vezes gama ômega. Então, esse aqui é x particular chapéu. Ok? É minha solução particular no campo dos complexos. Agora que achei ela no campo dos complexos, a única coisa que eu tenho que fazer para voltar atrás é lembrar que o seno é a parte imaginária. Então, daqui, eu concluo imediatamente que xp é a parte imaginária de xp chapéu. E isso resolve completamente o problema. A gente tinha a solução homogênea, já calculada no exemplo anterior. Agora a gente tem essa solução particular. Aqui, isso aqui necessariamente vai ser real, porque a gente está tomando a parte imaginária e isso seleciona uma função real. Ok? Tudo certinho? Tem alguma dúvida? Ok, maravilha, então. Então, como vocês não têm nenhuma dúvida, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, ok? E o assunto do qual vamos falar agora é diagrama de fase. Então, o que é o diagrama de fase? Bom, o diagrama de fase é uma técnica, desenhar o diagrama de fase, é uma técnica que a gente usa para conseguir obter informações qualitativas, observem, qualitativas, não quantitativas, mas qualitativas, sobre a solução de uma certa equação diferencial, de uma certa equação do movimento, mais precisamente, quando a gente não consegue resolver de forma analítica aquela equação. E a ideia é usar a informação que, pelo menos para sistemas mecânicos conservativos, então essa técnica do diagrama de fase não é válida para sistemas não conservativos, mas quando vocês estão analisando um sistema conservativo, a gente pode definir uma energia cinética e uma energia potencial. E quando isso for o caso, a gente pode desenhar o diagrama de fase. Ok? Então vamos ver o que é esse diagrama de fase. Dois. Diagrama de fase. Então, qual é a ideia? Bom, a ideia é a seguinte, vamos pegar uma equação de movimento, ok? A equação de movimento vai ser do tipo mx ponto, então vou considerar numa dimensão, ok? Igual a uma certa força, que pode depender de x, no caso. Como sempre, vamos dividir por m dos dois lados, então vamos deixar essa equação diferencial na forma canônica. X dois pontos igual um certo Fz. Ok? Agora, dessa equação de Newton aqui, eu posso definir uma energia total, da forma que vocês viram em Física 1. Então, aqui, eu posso definir a energia total, que vai ser a soma entre, então, E é igual a energia cinética
mais a energia potencial. Energia cinética é igual a x ponto quadrado dividido por 2. Sem o Mzinho, porque o Mzinho está absorvido nesse F. Ok? Então, se vocês quiserem, isso aqui é energia cinética por unidade de massa. E esse aqui, esse U, é tal que Fzinho, a força que aparece aqui, é menos du em dx. Okay? Não preciso me preocupar com o gradiente aqui, porque estou em uma dimensão, então gradiente é equivalente à derivada normal. E a gente sabe que essa aqui, essa energia, é tal que E ponto seja igual a zero. Ok? Então, como o resultado é fundamental, vocês já viram em Física 1, mas vale sempre a pena repetir, então vamos mostrar porque isso aqui é verdade. No caso, nas soluções dessa equação diferencial. Então, se eu calculo E ponto, isso aqui é K ponto mais Q ponto. E agora a única coisa que eu tenho que reparar é que esse K depende apenas de X ponto, esse U depende apenas de X. Então, se eu agora uso a regra da cadeia, isso aqui é igual a dk em dx ponto em dt, mais du em dx em dt. Okay? Ou seja, se vocês quiserem, aqui eu estou lembrando que aqui tem um x ponto e que aqui tem um x. E que as duas dependências não estão se misturando. Só que agora, esse aqui é o quê? Então, esse primeiro termo aqui, se eu olho a energia potencial, é simplesmente igual a x ponto. Certo? Esse segundo fator é x ponto ponto. Esse último fator é um x ponto de novo. Esse fator aqui é, por causa dessa equação aqui, menos Fz. Então, agora, eu posso pôr em evidência x ponto, porque está aparecendo nos dois termos. E o que sobra é x ponto ponto menos f. E agora vocês veem que se eu agora estou escolhendo x, solução dessa equação diferencial, então necessariamente há conservação da energia total. Ok? Energia cinética vira potencial e vice-versa, que nem vocês conhecem muito bem. Ok? Então, agora vamos dar algumas definições. Então, a primeira definição é a seguinte. Então, nesse sistema unidimensional, vocês estão vendo que é importante considerar a variável x, mas ao mesmo tempo é importante considerar a variável x ponto. A primeira variável que aparece no potencial, na energia potencial, e a segunda é a variável que aparece na energia cinética. Então, vamos considerar essas duplas, x de t, e x ponto de t. Então, o espaço dessas duplas é o que eu vou chamar de diagrama de fase. Onde que com isso eu quero dizer que tanto x quanto x ponto tem que ser soluções da equação de Newton. Ok? Então, como é que aparecem essas soluções no diagrama de fase? Bom, a gente sabe daqui que... Vamos ver um exemplo, por exemplo. Vamos ver o caso do oscilador harmônico. Por que oscilador harmônico? De novo, é o mais simples, ok? Então, no caso do oscilador harmônico, eu sei que a energia total é igual a x ponto quadrado dividido por 2, mais uma certa frequência ômega zero quadrado, dividido por 2, x quadrado. Isso aqui é energia. Esse aqui tem que ser constante. Então, agora, pergunta para vocês. Se eu agora considero o diagrama de fase, ou seja, o plano x ponto, eu tenho que desenhar as curvas nas quais essa equação aqui é constante. Que tipo de curvas eu vou obter? Alguém saberia dizer?
Parece uma circunferência, né, professor? Y² mais x² igual a uma constante. Não é bem uma circunferência porque o fator que está aqui na frente e esse aqui são diferentes. Mas então... Elipse. Exatamente. É quase uma circunferência, mas é uma elipse. Então, aqui, se eu agora desenho esse diagrama de fase, ou seja, desenho o plano X, ou aliás, deixa eu fazer um pouco melhor. Se eu agora desenho o plano X e X ponto, essas curvas são elipses cujo centro é zero, que é isso aqui, e são elipses que são feitas assim. Ok? Onde que x ponto é positivo aqui para cima. Então, como x ponto é positivo, significa que aqui a trajetória é tal que o x está aumentando. Aqui embaixo é negativa. Então, tem que estar dizendo que o x tende a diminuir. E assim para frente. Ok? Então, esse aqui é um diagrama de fase, no caso do oscilador harmônico. Cada uma dessas curvas são chamadas de curvas de fase. Ok? Agora, será que essas curvas de fase têm interseções? Não. Não podem ter interseções, porque lembre-se que uma vez que eu fixo as condições iniciais, então, uma vez que eu fixo o ponto x no plano x e x ponto para qual a curva tem que passar, aquela solução é definida univocamente. Então, não tem outras soluções que passam por aí. Então, isso significa que cada uma dessas curvas nunca vai intersecar as outras curvas. Isso aqui simplesmente é graças ao fato que, dado a posição inicial e a velocidade inicial, a solução da equação de movimento é única, é completamente determinada. Agora, claramente, vocês veem que nesse caso aqui, nesse caso simples, eu já sei, olhando a expressão da energia, que essas curvas de fase têm que ser elipses, não tem outra opção. Okay? Então, se a utilidade desse diagrama de fase se limitasse a isso, seria uma utilidade bem pequena. Mas tem uma utilidade maior, porque, olha, eu posso chegar nesse resultado aqui sem olhar a expressão analítica da minha energia. Mas eu posso fazer o raciocínio seguinte. Vamos agora, em vez de desenhar aqui em cima x ponto, deixa eu pôr aqui x ponto, e deixa eu desenhar um outro plano. Só que agora é x, e aqui eu coloco a energia potencial função de x. Então, no caso do oscilador harmônico, a energia potencial é uma parábola, certo? Então, deixa eu desenhar uma parábola. Vai para lá e vai para cá. E eu sei que existem pontos nos quais x ponto igual a zero, a velocidade se anula, quando essa energia potencial é igual à energia total. Então, vamos fixar agora um valor da energia total. Isso aqui é energia total. Ok? Neste ponto aqui, quanto vale a velocidade? Bom, como a energia total é igual à energia potencial, a velocidade tem que ser zero. Então, esse ponto aqui em cima corresponde a esse ponto aqui, o ponto no qual a velocidade é igual a zero. Este outro ponto também corresponde a um ponto de velocidade nula. Agora, vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, esse x aqui, corresponde a um ponto no qual eu não tenho velocidade nula, mas eu tenho uma velocidade que tem que ser igual à diferença entre essa energia potencial e essa energia, entre essa energia total e essa energia potencial. Então, olha o que está acontecendo com a velocidade enquanto eu começo daqui e for me movimentando para a direita. Começa com zero, vai aumentando, até que chega no máximo, energia potencial zero, e depois vai diminuindo, até que ela volta para zero, nesse ponto aqui. Então, vamos tentar desenhar a mesma coisa aqui. Começa da zero, ela vai aumentando, até que chega aqui, e depois ela vai diminuindo, até que eu chego aqui. Aí o corpo pode voltar. Quando ele volta, a energia cinética começa da zero, então a velocidade é zero. Conforme ele for voltando, a velocidade vai aumenta, até que chega aqui. Então ela aumenta, mas negativo, porque o corpo está voltando. E daqui ela começa a diminuir até que volta para zero. Então, simplesmente olhando ao gráfico da minha energia potencial,
eu consigo desenhar as curvas de níveis. Ok? Não consigo chegar à informação que isso aqui são elipses exatas, mas eu tenho uma ideia qualitativa de qual é o tipo de movimento que esse corpo pode fazer. Vamos ver um outro exemplo, que acho que vai deixar um pouquinho mais claro. Então, vamos agora complicar. Vamos supor que eu não consiga escrever de forma analítica essa energia potencial. Energia potencial tem uma expressão muito complicada, mas eu sei desenhar o plot. Ok? Então, por exemplo, eu estou analisando um sistema mecânico, chega meu amigo experimental, e o amigo experimental está dizendo, olha, eu fiz um montão de experimentos, um montão de provas, eu consegui deduzir que a forma da energia potencial do sistema mecânico que eu estou analisando é assim. Ok? E agora eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue ter uma ideia qualitativa do tipo de movimento que o corpo vai fazer nesse tipo de potencial? Digamos que aqui, depois o potencial diminui e vai fazer outras coisas. E aqui continua aumentando. Então, o que é que eu faço? Bom, eu desenho aqui para baixo o diagrama de fase. Então, X de novo, e aqui tem X ponto. Ok? E agora, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu fixo valores diferentes da energia total e tento deduzir como é que a velocidade vai se comportar. Então, vamos dizer que eu fixo minha energia total de forma que tenha apenas essa interseção. Ok? Aí, eu estou dizendo que a energia total é sempre tal que a corpo está parado. Porque a energia total é igual à energia potencial. Então, não tem espaço para ter energia cinética. Então, aqui, como o corpo está parado, a velocidade está zero, eu posso agora descer aqui, eu tenho esse ponto aqui, que corresponde a essa linha aqui. Vamos agora aumentar um pouquinho a minha energia. Então, digamos que agora eu vou aqui. Então, agora eu tenho duas interseções. Eu tenho esse ponto, no qual a energia cinética vai se anular, esse é outro ponto. Então, eu vou traduzir aqui para baixo os dois pontos. Ambos os pontos, como a gente falou, devem corresponder a pontos nos quais a velocidade se anula. E agora vamos tentar entender o que acontece aqui no meio. Aqui no meio, vocês veem que a velocidade aumenta, 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 até que chega aqui, que é o máximo, e depois diminui. Então, eu tenho uma coisa assim. Aumenta, 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 chega no máximo e diminui. Quando o corpo volta, vai ser vice-versa. Aumenta até aqui e diminui. Ok? Então, daqui vocês já conseguem ver que não é bem uma elipse, mas é de novo um tipo de movimento fechado. O corpo vai e volta, vai e volta. Então, é uma oscilação que, porém, não é harmônica. Uma oscilação que não corresponde a uma energia potencial x². Ok? O que acontece quando eu for aumentar ainda mais a energia? Bom, digamos que agora eu considero essa energia total aqui. Ok? Vou ignorar o que acontece para lá. Vamos supor que aqui exista uma interseção única. Bom, de novo, assim como aqui na interseção única significava que a energia cinética era sempre zero, aqui, da mesma forma, também é sempre zero. Então, se eu desço aqui, esse ponto aqui é um ponto no qual, se eu coloco o corpo aí, ele sempre está parado. Não tem energia total suficiente para conseguir movimentar ele. O que acontece aumentando ainda mais a energia? Aumentando ainda mais a energia, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 interseções. Então, agora eu vou aqui para baixo. Cada uma dessas interseções corresponde a um ponto de velocidade nula. Ok? O que acontece aqui nesse pedacinho aqui? Bom, nesse pedacinho aqui, vocês veem que a velocidade aumenta, 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 aumenta. Desculpa, aumenta, 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 chega aqui, diminui. Então, de novo, aumenta, 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 diminui. O corpo pode penetrar aqui? Não, não pode, porque nesse caso aqui, nessa regiãozinha, o corpo teria energia total menor do que a energia potencial, que é absurdo. Então, uma vez que o corpo chega aqui, ele tem que voltar. Então, faz uma coisa assim. Aqui, por outro lado, supondo que eu coloco aqui meu corpo, de novo, ele tem uma certa energia cinética, que é igual a zero. Conforme ele for se movimentando para a direita, a energia cinética vai aumentando.
chega até aqui e depois diminui. Então, aumenta, 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 chega no máximo, e depois diminui até chegar a zero aqui. Uma vez que ele chega aqui, de novo, ele não pode passar, porque essa regiãozinha aqui é proibida, ok? Aqui tem energia total menor do que a energia potencial, que é absurdo. Então, ele é forçado a voltar. E volta para lá. E aqui, claramente, vai começar de novo o mesmo esquema. Ok? Então, vamos agora ver o que acontece quando a energia total está aqui em cima. Tem só essa interseção aqui. Então, eu vou projetar aqui embaixo. Esse aqui é o ponto de velocidade zero. Agora, vamos ver. Conforme o corpo for se movimentando para a direita, o que acontece? Ele começa daqui com velocidade nula. Ele vai, a velocidade aumenta, 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 até que chega aqui. Uma vez que ele chega aqui, a velocidade começa a diminuir, 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 até que chega aqui. Ok? Então, aumenta, 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 diminui, 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 até que chega aqui. Então, diminui, diminui, diminui. Mas vocês veem que aqui ainda sobra um pouquinho de energia cinética. Então, a velocidade não chega a ser zero. Uma vez que o corpo está aqui, a energia potencial diminui de novo. Então, a energia cinética aumenta de novo. Então, ele faz, chega aqui no máximo, diminui de novo, chega até aqui e aumenta de novo. Ok? Agora, supondo que o corpo está chegando da direita, eu tenho também o simétrico, que é feito assim. Dessa forma aqui. Então, olha, eu não sei resolver essa equação diferencial, não sei resolver a equação do movimento, mas eu consigo desenhar esse diagrama de fase, consigo desenhar aproximadamente as curvas de fase. Então, eu sei que se minha energia total for tal que eu tenho essas interseções, dependendo do ponto no qual meu corpo está se achando, o tipo de movimento é fechado. Ele vai e volta, vai e volta. Aqui também, vai e volta, vai e volta. Aqui também, vai e volta, vai e volta. Se, porém, eu tenho uma energia que é tão grande que a interseção é apenas isso, olha o que acontece. Vamos supor que eu coloco meu corpo aqui. Então, o corpo começa a viajar, a velocidade aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta e continua. Então, o movimento agora não é mais fechado. O corpo continua indo para a direita. Ok? E depende, nessa altura, então, do que acontece com a energia potencial aqui, na parte no qual eu não desenhei, para entender se o corpo está voltando ou não. Vice-versa, se eu suponho que eu estou jogando um corpo com uma certa energia total aqui em cima, ele está chegando aqui, então a energia dele, energia cinética, a velocidade diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, zero. E aí ele pode voltar. Aumenta, diminui, assim para frente. Ok? Então, claramente, tem limitações a essa técnica. Primeiro, eu posso fazer um gráfico simplesmente no caso unidimensional. Ok? Por quê? Porque esse diagrama de fase é um espaço dois-dimensionais. Ok? Se eu tivesse um movimento em duas dimensões, x, y, o diagrama de fase ficaria um espaço quadridimensional, porque eu preciso de x, y, x ponto, y ponto. E já não dá mais para desenhar. Então, o desenho é útil apenas no caso de sistemas unidimensionais. Nesse caso, porém, é poderoso. Ok? Tem alguns resultados que vocês podem provar, por exemplo, o fato que essas curvas têm que ser variedades diferenciáveis e coisas assim mais sofisticadas, que valem também para dimensões superiores. Ok? São resultados muito profundos de mecânica clássica, então a gente não vai entrar nisso, mas só para vocês terem ciência que esse tipo de resultado existe. Mas, de qualquer forma, eu espero que tenha ficado claro a mensagem principal. Quando vocês não conseguem resolver exatamente uma equação de movimento numa dimensão, aí vocês querem ter uma ideia, pelo menos qualitativa, do tipo de movimento que esse corpo vai ter, aí vocês podem sempre desenhar esse diagrama de fase. Uma vez que vocês têm as curvas de fase, vocês mais ou menos conseguem dizer como vai ser o comportamento do movimento do corpo. Ok? Tem alguma pergunta, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida? Professor, só uma dúvida, mais para curiosidade. Teria alguma relação isso aqui com curvas de nível? Sim. Deixa umas 2 aulas, eu vou explicar para vocês que isso aqui é justamente uma curva de nível.
Ah, tá. Certinho. Porque Obrigado. primeiro tenho que introduzir a ideia de campo escalar. Então, a gente vai chegar lá. Mas isso aqui são justamente curvas de nível. Mais alguma questão, pessoal? Ok, maravilha. Então, deixa dar algumas comunicações antes de fechar. A aula acabou aqui, ok? Então, material que entra na prova é até aqui, essencialmente. Então, primeira coisa, na segunda-feira vai ter uma monitoria, ok? A monitoria seria na terça-feira da semana que vem, mas como vai ter prova, foi antecipada para segunda-feira. Acredito que o João já mandou no grupo de vocês o link do Google Meet, eu acredito. Se ele ainda não tiver feito, peçam para ele colocar, ele vai estar lá para tirar as dúvidas. Então, isso é a primeira coisa. Prova. Então, como eu prometi, então, a prova vai ser terça-feira, das 2 horas até 7 horas. Vai funcionar da forma seguinte. Eu vou enviar uma mensagem para vocês no e-mail da USP, aquele que está cadastrado nos sistemas USP, e nesse e-mail vocês vão achar as instruções, o texto da prova e um link a um Google Form, ok? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Cada pergunta, vocês vão ter que resolver num file PDF separado das outras, ou seja, resolvam e cada uma das perguntas cria um file PDF diferente. No Google Form, vocês vão achar links para fazer o upload de cada um dos files, ok? E aí, a gente vai receber os files. Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque eu não faço ideia de quando eu vou conseguir corrigir 200 provas, ok? Eu vou fazer... Vou tentar ser rápido, mas aí eu chutaria 1 semana, 2 semanas, tá? Então, não esperem resultados super cedo, porque, dado o número de alunos, vai demorar um tanto, tá bom? Professor, Sim, fala. o senhor comentou que a gente faria uma página de solução por cada questão, vão gerar PDFs distintos para dar upload. Isso. Primeira pergunta, a solução ela pode ser feita digitalmente, no tablet, ou precisa ser no papel e caneta? Pode ser no tablet. O importante Tranquilo. é que você consiga produzir o PDF. Isso é a coisa importante. Como você produzir esse PDF, para a gente é tanto faz. Em relação à folha onde vai estar a solução das questões, tem que colocar, sei lá, nome completo, número USP em cada uma das folhas, é uma coisa assim, né? Então, eu vou pedir para vocês que o nome do file seja da forma seguinte. Deixa eu olhar aqui, porque eu escrevi mais cedo as instruções e não quero falar bobagem para vocês. Então, aqui, cadê? Aqui. Ok, então o nome tem que ser da forma seguinte: P1 underscore Q, aqui eu coloco X, então isso aqui é o número da questão. Depois tem underscore nome, underscore sobrenome e underscore número USP. E tudo isso ponto PDF. Agora, realmente, nome e sobrenome é suficiente que vocês coloquem um, ok? Não é necessário que coloquem todo. O que é importante é que tenha em cada um dos files o número USP, porque a gente vai identificar vocês usando o número USP, e o número da questão, ok? Então, no Google Form vai aparecer, faça o upload aqui da questão 1. Aí vocês podem colocar a questão 1, então aqui vocês vão colocar Q1. Vai ter mais um link, questão 2. Aí vocês colocam Q2 e colocam aí, e assim para frente. Ok? Professor, aí no caso, que tem a questão 1, A, B e C. Sim. Aí a 1 no mesmo file. Isso. Certo? Tem A, B, C, D, blá, 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 o que for da questão 1, vai sempre no file Q1. Ah, tá. Certo. Obrigado. Imagina. Então, a nossa identificação vai ser suficiente colocar só no nome do PDF. Na folha em si, o senhor não exige que a gente escreva alguma coisa. É isso? Não, eu vou pedir, então, entre as instruções, eu vou pedir para vocês também pôr em cada uma das folhas número USP e nome. Ah, tranquilo. Porque caso alguma coisa der errado, então é melhor ter informações adicionais. Justo. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal?
Ok, maravilha. Então, só para relembrar de novo. Segunda-feira vai ter mais uma monitoria. Na sexta-feira dessa semana também, não, desculpa, na quinta-feira vai ter aula, monitoria de exercícios, que nem usual. Na segunda-feira vai ter mais uma monitoria para tirar as últimas dúvidas. E terça-feira, 2 horas, eu vou mandar para vocês esse e-mail. Então, fiquem de olho no e-mail USP com o file e o Google Form. Ok? Você já sabe quantas questões vão ser? Isso, sim, mais ou menos a gente sabe, mas ainda não tá fixo. Então, não sei te responder. Tranquilo. Beleza? Mas vai ser uma coisa super factível. Se você tiver feito os exercícios da lista, vai ser super de boa. Porém, tem que ter feito os exercícios da lista. Ok? Bom, gente, tem mais alguma pergunta sobre o que a gente viu, diagrama de fase, resolução de equações diferenciais? Alguma coisa? Professor, o Sim. conteúdo da lista 2 vai ser a lista inteira ou só até alguns determinados exercícios? Não. Só até os exercícios que falam de diagrama de fase. Então, resolução de equações diferenciais de primeira ordem, sistemas de equações diferenciais de segunda ordem e diagrama de fase. Tudo o resto que vocês vão achar lá, que é problema de Sturm-Liouville, assim para frente, eu vou falar na próxima aula. Ok? Então, isso está fora do material da PU. Professor, Sim. agora uma dúvida sobre equações diferenciais, tá? Sim. Quando eu tenho uma solução da equação diferencial, mas eu encontro a velocidade, tá? O vetor velocidade, melhor dizendo. Solução para o vetor velocidade. Para me encontrar o vetor posição, é só integrar cada componente? Só integrar cada componente. Tomando cuidado que na integração você geralmente vai ter uma constante de integração, então você tem que saber as condições iniciais para poder determinar aquela informação. Porém, sim, é uma integral. Então é melhor não... É porque assim, a questão ele fornece uma condição inicial para a velocidade e uma condição inicial para a posição. Então é melhor deixar tudo pronto primeiro e depois aplicar as condições iniciais. Isso. Eu sugiro de fazer assim. Assim é como eu gosto de fazer, porque, digamos, não é o único jeito, mas eu acho que é o jeito mais claro e mais linear de resolver. Tá bom. Exato. Professor, o senhor comentou que não cairia sistemas de EDO de segunda ordem, pode cair sistemas de primeira ordem, não é isso? Beleza. Em alguns casos, a gente tem uma EDO de segunda ordem, e aí, para a gente resolver, a gente faz aquele caso de renomear as variáveis e vira uma EDO de primeira ordem. E essa de primeira a gente resolve por sistema. Aí, para encontrar a solução da EDO de segunda, depois que a gente encontrou a solução geral da primeira, tem que fazer uma integração sobre o vetor que a gente encontrou. Aí eu acho que é mais muito parecida com a do Kaique, mas a ideia é que quando a gente encontrou essa solução geral, a gente tem que integrar o vetor, usando aquelas técnicas de exponencial de matriz e tudo mais. Tem que ser desse jeito, né? Isso. Então, componente por componente. Beleza. Exato. Muito bem. Esqueci uma comunicação, que é importante, que eu vou mandar outro e-mail para vocês. Na quinta-feira da semana que vem, então, primeira aula depois da prova, não vai ter aula, ok? Porque eu tenho um compromisso, então, que nem eu fiz da outra vez, eu vou gravar a aula com antecedência e vou postar online. Aí, na semana seguinte, quando a gente for voltar a se ver presencialmente, via Zoom, aí vocês podem fazer as perguntas ou, claramente, sinta-se à vontade de mandar e-mail, tá bom? Mas vou mandar um e-mail para vocês, para todo mundo. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida, algum detalhe que não ficou claro? Ok, maravilha. Então, como não estou vendo nada, acho que a gente pode fechar aqui. Então, bom, como sempre, obrigado pela atenção, gente. E se tiver dúvidas, me mandem e-mail que a gente vai tentar resolver. E se não, a gente se vê em 2 semanas. Ok? Mas lembre-se que tem a prova na terça-feira. Apesar que acho que vocês não vão esquecer, não. Ok? Bom, pessoal, então, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Então, boa semana. Tchau, tchau. Igualmente.
Tchau, tchau.